Fala Corinthians, como é que você tá? Tudo certo? Mais tranquilo que agora o Corinthians está matematicamente garantido na Série A em 2025? Ano passado, infelizmente, a gente estava nessa mesma luta e foi em novembro também que a gente conseguiu se livrar da zona da degola, mas infelizmente ano passado a gente tinha um time muito mais limitado e com isso a gente não conseguiu alçar voos maiores e conquistar boas competições internacionais, como é o caso que está prestes a acontecer agora em 2024. Vamos relembrar um pouquinho só como que foi ano passado? Quem que nos salvou? Ángel Romero. Não poderemos esquecer disso, meus amigos. O Paraguai voltou para o Corinthians e conseguiu garantir o time na Série A no passado. A situação era muito desesperadora no passado. Quem não se lembra aí daquele trágico 5-1 que a gente tomou do Bahia? Aqui, ó, que jogo terrível, meus amigos. E quem tomou esse 5-1 aqui estava muito pessimista porque a gente ia enfrentar o Vasco fora de casa e foi aí que o Ángel Romero finalizou o serviço e conseguiu salvar, garantiu o Corinthians na Série A. Para quem não se lembra, metade dos gols realizados naquela época e 70% dos pontos foram conquistados graças ao Paraguai. Dos 10 pontos que o Corinthians conquistou em novembro de 2023, 7 pontos foram diretamente ligados aos gols de Ángel Romero. E dos 8 gols realizados, 4 pelo Paraguai. E também ficou o Yuri Alberto, Renato Augusto, o Moscardo e o Giovani fizeram cada um gol. Aquele time era muito mais pavoroso, estava com muito mais cara de rebaixamento do que desse ano. E além do Corinthians livrar completamente do rebaixamento esse ano, agora os matemáticos já estão calculando as probabilidades de quem irá conseguir conquistar essa vaga na pré-Libertadores de 2025. De todos os times que estão na luta, o Corinthians é quem tem mais probabilidade. Mas, ó, pega isso daqui, ó, amassa, ó, joga no lixo. Porque esses mesmos matemáticos estavam calculando que, sei lá, uns 2 meses atrás, que o Corinthians tinha 62% de chances de cair. Você tem que analisar muitos outros contextos para fazer essa análise e entender ali uma perspectiva do que pode acontecer. Mas sim, às vezes os números transmitem coisas importantes. Quer ver? Um desses casos foi ali o desempenho do Romero ano passado que acabou salvando o Corinthians. A gente não conseguiu terminar o Campeonato Brasileiro tão bem porque a gente tinha pouca qualidade no elenco, né? Olha só, a gente conseguiu terminar em 13º. E veja como que o G7 ano passado foi muito mais alto do que será esse ano. Duvido que será com 56 pontos. Se o Corinthians conseguir ali uns 54 pontos esse ano, já vai conseguir bater G7. E até mesmo o rebaixamento desse ano não vai bater nota de corte de 44 pontos também não. E esse ano, meus amigos, nos últimos 7 jogos a gente teve 90% de aproveitamento. Que loucura, desde o jogo contra o Internacional, a gente empatou só uma, que foi contra o Internacional, e estava ganhando até os últimos segundos de jogo. Poderiam ser 7 vitórias, poderia ser 100% de aproveitamento aqui. Mas ainda assim um aproveitamento absurdo, que reta final de cinema. Dos 21 pontos disponíveis, a gente conquistou 19. A gente teve 17 gols a favor nesses últimos 7 jogos e apenas 7 gols tomados com um saldo de gol de 10. E se ano passado a gente teve o Romero como principal destaque nessa luta, nessa fuga do Z4, esse ano a gente pode destacar Rodrigo Garro, que quando o time estava mal lá no início do campeonato era um dos poucos que se salvavam e agora nessa reta final continua sendo o principal destaque do time. Eu sou daquela campanha de colocar o Rodrigo Garro como craque do campeonato. Eu sei que pesa muito a questão de quem termina, quem ganha o título, líder de assistências e também o goleador tem mais probabilidade de ganhar o craque do campeonato, mas o Rodrigo Garro tá brigando nas duas frentes, hein? Hoje, você pode ver logo aqui abaixo, ó, dados do SofaScore, que é o melhor aplicativo de análise estatísticas do Campeonato Brasileiro, que inclusive é o nosso patrocinador. Eu vou deixar o link. Do lado você já encontra o QR Code que, fazendo o download através desse QR Code ou dos links aqui embaixo na descrição, comentário fixado, você ajuda o canal SofaScore, patrocinador do canal Corinthians Talk. Muito obrigado. E segundo o próprio SofaScore, olha só, quem que é o melhor jogador, quem tem as melhores qualidades, melhores valências do Campeonato Brasileiro 2024? Sim, ele mesmo, Rodrigo Garro, seguido de Matheus Pereira e do meio-campista Wesley do Internacional. E ele tem números para isso, meus amigos. Quer ver aqui a classificação de gols? Hoje o artilheiro do campeonato é o Estevão com apenas 12 gols no campeonato. Logo na sequência, apenas um gol atrás vem ele e Yuri Alberto. Muita gente, ó, empatado. Rafael Veiga tem 11, Pedro 11, Yuri 11, Alejandro 11, Wesley, Lucas Moura, Hulk, Luciano, Flaco Lopes, né? Todo mundo com 10 e ó quem que tá vindo já logo na sequência. Rodrigo Garro, nosso meia argentino, clássico 10 da Fiel. Então tá muito próximo de ser goleador do campeonato, ele tá fazendo muito gol, então sim, ainda tem chance de ser
ser goleador do campeonato. E nos dados de assistência, veja só quem que tá liderando. Ele também, Rodrigo Garro. Eu acho que vai ficar entre Estevão e Rodrigo Garro. Se o Palmeiras levar esse Campeonato Brasileiro, acho que vai ser o Estevão o craque do campeonato, hein? Muito por conta desses dados aqui, ó. Ele tá bem classificado tanto na artilharia quanto na liderança de assistências. Porém, se o Rodrigo Garro conseguir se desgarrar, ser o melhor líder de assistências, ter as melhores notas no geral do campeonato e brigar ali, pelear entre os artilheiros do campeonato, tem chance sim do nosso argentino ser o melhor do Campeonato Brasileiro. Mas voltando para a apresentação aqui, meus amigos, dos 17 gols que a gente fez nessa reta final, nos últimos 7 jogos que a gente tem esse desempenho incrível de 90%, o Garro participou de 9 desses 17. Entenda a importância e muito semelhante do que o Romero fez lá em novembro, o Garro está fazendo agora em outubro e novembro. Basicamente, os jogos que eu separei para essa análise são desses últimos 2 meses. E se eu peguei os dados de 2 meses, basicamente se a gente dividir esse número aqui, vai dar 4,5 participação para gol, é quase igual o Romero teve ali 4 gols em novembro do ano passado. Só que no caso do Garro aqui, ó, foram 5 assistências e 4 gols, ou seja, ele participa demais, seja assistindo, seja finalizando. Só que como eu mencionei, ano passado a gente tinha um time muito mais fraco e esse ano a gente tem um elenco muito mais farto, com muitas mais opções. E a gente, além de conseguir escapar do Z4, a gente ainda tá por isso daqui, de conseguir a classificação para Libertadores também. Por quê? Porque a gente tem jogadores de qualidade como o próprio Yuri Alberto, que está muito, mas muito melhor do que em 2023, que foi a sua pior temporada, acho que na carreira, e aqui no Corinthians com certeza. Nessa reta final, nos últimos 7 jogos do Campeonato Brasileiro, o Yuri não deu assistência, mas meteu 6 caixa. E vá vendo, ó, quantas participação para gol. Lembrando que o Corinthians aqui, ó, fez 17 gols nesse último período de 7 jogos. E além disso, a gente tem o trio completo sendo muito eficaz. Memphis Depay chegou agora no Corinthians, já está muito bem ambientado e tem excelentes números. Nesses últimos 7 jogos, o Memphis participou de 5 gols, sendo uma assistência pro Yuri Alberto, inclusive, além de 4 gols também, trazendo 4 gols, trazendo muitos pontos importantes, porque foram gols de vitória, ou gols que tiravam o Corinthians de uma situação terrível de empate, por exemplo, aquele gol de falta contra o Atlético Paranaense, gol de pênalti, que foi o gol da vitória contra o Cuiabá, então 3 pontinhos por conta do Depay, foi o gol também da virada, por exemplo, contra o Vitória, sabe aqueles gols importantes que trazem pontos? Então o Depay sim, foi muito importante também. E meus amigos, se somar esse trio completo, se liga, dos 17 gols feitos, a gente teve 14 gols feitos por esse trio, além de 6 assistências. Cara, que números absurdos do trio Gin, né? Que estão apelidando aí o Garro, o Yuri Alberto e o Memphis. Então somente 3 gols no Campeonato Brasileiro em outubro e novembro não foram feitos por esse trio. Seria uma pena a gente ter esse trio desmanchado em 2025, justamente agora que está engrenando, que está funcionando, todos eles estão se entendendo muito bem dentro de campo. O Yuri Alberto muito provavelmente vai receber proposta do exterior, acho que mais precisamente da Premier League, e se receber pelo jeito, muito por conta do seu staff, dos seus empresários, eu acho que vai aceitar essa proposta e vai acabar rumando à Inglaterra. Essa é a melhor fase do Yuri Alberto no Corinthians. Ele jogou muito em 2022 quando estava por empréstimo do Zenit, mas agora ele está sendo superior inclusive àquela época, aquela temporada que, ó, muito curioso também, foi a última vez que a gente teve realmente um treinador. O Vitor Pereira, quem goste ou não, foi o último técnico realmente que a gente teve, né? Cá entre nós. Depois a gente teve só tampões, ex-técnicos, estagiários, enfim, foi uma doideira, meus amigos. E agora, querendo ou não também, quer goste, quer não, o Vampirão conseguiu dar um padrão de jogo para esse time e muito provavelmente vai ficar também para 2025. E visto que ele já conhece esse trio, ele já conseguiu fazer jogar, achou o posicionamento correto do Yuri Alberto, que é atacando espaço, correndo de frente, progredindo pro gol e não ficando esperando, recebendo bola de costa pro gol, não sabe fazer o pivô. Ele mesmo já disse publicamente que ele não sabe jogar dessa forma. E dá pra gente ver realmente, né? Ele não consegue desempenhar o futebol dessa forma. Seria uma pena ter esse desmanche, esse trio não existir mais em 2025 e ainda mais se a gente conseguir classificação, por exemplo, para uma Libertadores. Dias melhores virão, meus amigos. O Corinthians está passando por uma reestruturação dentro e fora de campo. Não vamos deixar os engravatados acabarem com o Corinthians. O elenco tá unido, a comissão técnica tá unida, o presidente e a direção tá unida. Até o momento, pelo que eu sei, absolutamente nada foi comprovado contra a presidência atual. E se isso não aconteceu, meus amigos, em hipótese alguma, o Augusto Melo pode ser afastado. E eu digo nem afastado, nem pelo conselho pode passar essa votação. Porque se isso acontecer, o Augusto Melo vai ficar aí mais de um mês. E o principal mês ele vai ficar afastado, em dezembro, onde tem muitas decisões para tomar.
tomar, é onde é feito o planejamento, decidido pelo menos, porque sim, o planejamento já é iniciado alguns meses antes, né? Mas em dezembro é tudo acertado, é tudo documentado. Jogadores virão, jogadores sairão, comissão técnica será mantida, enfim, tudo isso o presidente tem que estar ativo, trabalhando muito em dezembro. E se passar pelo conselho, Augusto Melo será afastado e somente em janeiro será votado em definitivo o impeachment ou não pelos sócios do clube. Isso daqui não pode acontecer. Então se inscreve no canal, vamos falar com certeza mais sobre isso também no decorrer da semana. A princípio está marcado ainda para a próxima quinta-feira a decisão, a votação pelo conselho, mas espero eu que isso não aconteça, e se acontecer, que os conselheiros coloquem a mão na consciência e pensem pelo melhor do Corinthians. O Corinthians é muito mais que um clube, uma sede social. Não pensem apenas nos seus benefícios próprios, mas pensem sim na nação corintiana como um todo, e absolutamente ninguém quer que isso aconteça nesse atual momento. Meus amigos, a bandostore.com é um divulgador de links onde você encontra camisas com precinho show de bola. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição, no comentário fixado também. Você vem, clica aqui, será redirecionado para o vendedor e finaliza a sua compra. Lembrando novamente, ó, se você não tem essa All Black e acha maneiro, adquira agora mesmo, porque quando sair a nova linha de camisas, essa daqui será descontinuada e você vai perder a chance de ter. Então aproveita aí agora mesmo. Obrigado para quem ficou até o final desse vídeo. Muito obrigado novamente pelos 30 mil inscritos aqui no canal. Vamos continuar subindo aqui, trazendo vídeos com mais qualidade ainda. Sempre vou me esforçar cada vez mais. Valeu mesmo, muito obrigado, que falou foi o Alisson, e até a próxima. Vai Corinthians, meus amigos!